Os fãs do Max Verstappen encontraram um novo inimigo número 1, pelo menos por mês de maio. Ainda mais que esse mês de maio é importante por causa das 500 milhas de Indianápolis. E esse inimigo responde pelo nome de Juan Pablo Montoya. Eu estou aqui com a página do motorsport.com, tem uma matéria que está repercutindo em outros veículos, mas eu acabei escolhendo o Motorsport por conta da comodidade e conveniência. Montoya pede suspensão de Verstappen das corridas. Esse piloto acredita que tetracampeão mundial deveria ser punido por criticar repetidamente os novos regulamentos da categoria. Ai, meu Deus do céu, eu tenho opiniões complexas sobre isso, mas para começo de conversa, ô Montoya, como é que você tá? Onde você está, Montoya? Porque a gente está falando do cara, e eu sei que quem está por dentro dos paranauês do automobilismo sabe disso, o cara que teve a capacidade de, durante uma bandeira amarela, nas 500 milhas de Daytona, na Daytona 500, a prova mais importante da NASCAR, de bater o seu carro da equipe Chip Ganassi, número 42, Target, em um jet dryer, em um daqueles carros que serve para secar a pista depois da chuva. E o troço foi tão feio que o jet dryer explodiu depois que colidiu com o carro do Montoya. Ele teve essa preciosidade na vida dele e ele está aqui querendo falar do Verstappen. Não, nada contra o Montoya, eu gosto dele. Ele é uma figura folclórica do automobilismo. Aprontou na Fórmula 1, na Indy, na NASCAR. É, sim, um excelente piloto, porque você ser competitivo na Fórmula 1, ganhar as 500 milhas de Indianápolis, e isso em eras diferentes, em períodos diferentes, e bater num jet dryer na NASCAR, não é para todo mundo. Mas eu me pergunto por que a BBC decidiu resgatar o Montoya logo agora. E me pergunto também quem é que chamou o Montoya para essa discussão, meu Deus. Tá, por outro lado, vamos ver as aspas do Montoya para a gente contextualizar a fala dele. Com a palavra Juan Pablo Montoya, abre aspas. É preciso respeitar o esporte, disse Montoya aos apresentadores Harry Benjamin e Damon Hill. Damon Hill, campeão mundial de 96. Voltamos para as aspas do piloto colombiano. Para mim, o que os pilotos estavam fazendo, tudo bem, vocês não gostarem do regulamento, mas a forma como estavam falando sobre o que lhes garantem o sustento e sobre o próprio esporte, deveria haver consequências para isso. Fecha aspas. Montoya leva em consideração que são eles que estão pilotando os carros. São eles que estão numa reta a 320, 330 por hora e do nada precisam desviar de um pedaço de metal de 700 quilos que está andando a 75 porque o motor elétrico parou de funcionar. Esse é o ponto. Esse é o principal ponto que eu concordo com os pilotos e concordo com os críticos que estavam falando que a Fórmula 1 estava anticompetitiva, anti a essência do automobilismo, que as ultrapassagens estavam artificiais e estavam mesmo. Por mais que eu estivesse me divertindo com o Mario Kart, eu concordo que estava tudo muito artificial, estava pior do que a era da asa móvel, e eu fui crítico da asa móvel, e estava iminentemente perigoso. E a FIA foi alertada de que isso poderia acontecer, de que por conta do clipping poderia ter um acidente muito sério, tal e como quase aconteceu no GP do Japão. Então, da mesma forma, Montoya, que você acha que esses pilotos deveriam respeitar o local e o esporte onde eles ganham o sustento, você deveria respeitar a opinião de quem está colocando o seu na reta e de quem está arriscando a própria existência em nome do esporte, em nome do entretenimento do coletivo. Minha opinião. Aí o Damon Hill perguntou, quando você diz consequências, como que? Multar o Max por dizer algo negativo, você acha? Aí o Montoya respondeu o seguinte: tire o Max das corridas.
Adicione 7 pontos na superlicença, 8 pontos, não importa o que você faça depois, você vai ser tirado. E eu garanto que toda a mensagem seria diferente. Não estou dizendo, não seja franco, mas não venha chamar um carro de Fórmula 1 de Mario Kart. Fecha aspas. Esse foi o Juan Pablo Montoya para falar sobre a reclamação dos pilotos a respeito do regulamento. Assim, eu não concordo com a forma como o Montoya expressa a sua opinião, porque ele está descartando a perspectiva de quem está no carro. E por mais que eu entenda que o Verstappen está sendo tão vocal assim, muito mais em causa própria do que em relação ao coletivo, em relação ao todo, porque muito da reclamação do Verstappen, e me desculpa, fãs do Max, isso para mim é fato, muito da reclamação do Verstappen está pelo simples fato de que neste momento ele está pilotando uma Red Bull e não uma Mercedes. Se ele estivesse pilotando o carro da equipe comandada por Toto Wolff, o discurso do Max Verstappen não seria tão vocal. Ele poderia sim reclamar do regulamento, ele poderia abordar pontos que outros pilotos estão levantando, em nome da segurança do coletivo, em nome da segurança de quem está envolvido no esporte, mas ele não seria tão vocal como ele é agora em relação à crítica das regras, de que a Fórmula 1 perdeu a graça, de que está tudo perdido, tudo cagado. Ele não disse isso, não sei o que estou colocando. Certeza, porque ele estaria vencendo. Mas eu concordo com boa parte das reclamações dele e da maioria dos pilotos que afirmam que perdeu-se a essência do esporte, ficou mais perigoso e por mais que o espetáculo esteja divertido, não é a Fórmula 1 em estado puro. E aí eu não estou querendo ser saudosista, não estou querendo ser conservador, eu procuro ser realista na opinião. Não concordo na forma em como o Montoya expressou esta opinião, porque ele parte para um espectro que, porque você fala mal da categoria, você tem que ser punido. E não é assim. Tudo bem, Montoya veio da Colômbia, morou muito tempo nos Estados Unidos, talvez ele esteja acostumado a países que acabem reprimindo a livre expressão, e aí ele acaba adotando esse tipo de pensamento em relação ao esporte. Não, ainda mais na era da FIA, presidida pelo Mohammed bin Sulayem, aqui carinhosamente chamado de Mohammed Kibi, ou Tio Mohammed. Não cabe. Não cabe ao Montoya determinar quais são e como são os discursos que os pilotos da Fórmula 1 devem adotar em relação a este ou aquele aspecto do esporte, porque, goste o Montoya ou não, é essa geração de pilotos que é a protagonista da categoria nesse momento. É essa geração de pilotos que está na pista pilotando os carros. Não são os chefes de equipe, não são os engenheiros, não é o Mohammed bin Sulayem, não é ai meu Deus, eu esqueci o nome do cara da Liberty Media, nem o presidente da própria Fórmula 1 Management, oh meu Deus, meu cérebro está todo fritado. Mas enfim, vocês sabem de que eu estou falando. Não são esses caras, são os pilotos. Eles não foram ouvidos nesse processo. Eles não foram ouvidos nesse processo para o equilíbrio, para o realinhamento do regulamento da atual Fórmula 1. E eles foram avisados depois dos simuladores, depois dos primeiros testes de pré-temporada, que as regras precisavam ser mudadas, caso contrário iria acontecer uma tragédia, e quase acontece algo catastrófico no GP do Japão esse ano. Eu tenho como hábito na minha vida não esperar o desastre acontecer para tomar providências. A última vez que eu fui negligente comigo mesmo, esperando para tomar providências sobre alguma coisa ruim que aconteceu na minha vida, eu perdi 2 dedos do pé esquerdo. Então, eu não posso ser negligente, eu não posso falhar comigo mesmo, eu não posso deixar que o desastre aconteça. E acredito que qualquer pessoa minimamente consciente e responsável com aquilo que faz, com a própria vida e com a vida dos outros, vai ter essa mesma linha de raciocínio. Dito isso, a gente está falando da categoria de esportes a motor com a maior visibilidade no mundo. A Fórmula 1 é o topo do topo, ainda é. Esse esporte tem que ser sim competitivo, tem que ser divertido, tem que entregar boas provas,
Mas esse lance de, ah, lá na década de 70, 80 que os pilotos eram de verdade, porque tinha carnificina, era um desafio à morte. Gente, esse esporte é patrocinado demais com grandes marcas pra gente querer ver a carnificina acontecendo a cada mês na Fórmula 1, como acontecia na década de 70. É um esporte mundialmente televisionado, então não cabe no mundo de hoje. Vamos combinar, né, essas pessoas que pregam que piloto de verdade era na década de 70 e 80 porque andava até embaixo de um temporal, essas pessoas precisam procurar ou um terapeuta ou um psiquiatra, porque são sociopatas em potencial. E no caso da censura que o Montoya quer pregar para cima dos pilotos, por mais que seja desagradável ver a reclamação de um ou outro, por mais que seja desagradável ver o Verstappen sendo tão vocal para falar contra a categoria, contra as regras, e parte de mim acredita de verdade que ele faz isso muito para pressionar psicologicamente os dirigentes da FIA e da Fórmula 1 pela mudança de regras, porque de fato ele sabe qual é o peso e a relevância que ele tem para esse esporte, ele sabe que a quantidade de pessoas que estão assistindo a Fórmula 1 hoje é por causa do Max Verstappen. Por mais que eu ache o Verstappen um chorão, ele tem todo o direito de falar o que ele quiser sobre o atual regulamento, porque ele está lá. Semana sim, semana também. Ou semana sim, semana não. Se bem que nesse ano a gente teve uma pausa de mais de um mês. Mas ele está lá a cada 15 dias colocando dele na reta para que nós tenhamos 1 hora e meia ou 2 de diversão e entretenimento através de um evento esportivo. E o Montoya está onde? Onde é que o Montoya está nessa história toda? Essa é a pergunta que eu jogo para o universo, eu jogo para você que está assistindo o vídeo. E aí talvez não que o Montoya não tenha que ter opinião dele, tá. Eu também não vou ser aquele que vai dizer que o Montoya deveria ficar quieto, uma vez que ele não está atuando nem mesmo dentro das categorias de base do automobilismo, e talvez ele até esteja incentivando novos talentos, mas só a BBC, só o insuportável do Damon Hill pediu a opinião do Juan Pablo Montoya. Eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo até o final não pediu sequer a minha opinião sobre o assunto. Que dirá a do Montoya? E é isso.